E a gente já começa essa edição, então, trazendo informação sobre a visita que o presidente Lula deve fazer na quinta-feira, o encontro com Donald Trump na Casa Branca. Eu antecipo aqui alguns temas sobre os quais Lula quer tratar com o presidente dos Estados Unidos. Bom, primeiro ponto, tarifaço. A gente precisa lembrar que ainda há tarifas remanescentes contra produtos brasileiros impostas pelos Estados Unidos desde 9 de julho do ano passado, né, quando o Trump anunciou tarifaço para vários países do mundo. Também está em curso ainda aquela investigação do USTR sobre possível prática desleal de concorrência praticada pelo Brasil. Então, o que eles estão investigando? Será que o Brasil tem uma prática comercial desleal com os Estados Unidos? E aí eles abarcam vários pontos, né, nessa investigação. O PIX, o nosso PIX está no meio dessa investigação, denúncias suspeitas de que o Brasil não combateria o contrabando, e aí cita, né, como exemplo, a 25 de março, por exemplo, aqui em São Paulo, entre outros temas. Então, essa investigação, que é chamada Seção 301, ela segue a todo vapor e a previsão é de ela acabar agora, em junho ou julho desse ano. Então, está na fase final, o presidente Lula deve falar das tarifas remanescentes e também dessa investigação que tem tudo a ver, porque se o Brasil for considerado desleal, pode sofrer mais tarifas também. Então, é um assunto importante sobre o qual Lula quer falar. Agora, olhando, né, pela questão geopolítica, Lula quer abordar a questão da guerra dos Estados Unidos e Israel com o Irã, que começou dia 28 de fevereiro desse ano, já passa de um mês, né? E Lula também, ainda na questão internacional, quer abordar a situação do que eles chamam aqui no Palácio do Planalto de tragédia humanitária enfrentada por Cuba, justamente, especialmente por conta das sanções americanas em relação a combustíveis, entre tantos outros temas que está deixando a vida da população em Cuba ainda mais difícil. Agora eu quero chamar a atenção aqui para um ponto especial e um ponto que vai ser caríssimo para a eleição do presidente Lula. Seguinte, vocês sabem, né, que na eleição, um principal calcanhar de Aquiles de Lula é a questão da segurança pública. Esse é um discurso muito bem elaborado, ali a questão muito identificado com a oposição, certo? Com a direita. Qual é a ideia do presidente Lula? Se ele conseguir sair dos Estados Unidos, sair dessa reunião, anunciando algum acordo na área de segurança pública, na área de combate ao crime organizado, aí isso é considerado um gol de placa na eleição. Justamente porque ter o presidente Lula e o presidente Donald Trump lado a lado, falando de combate ao crime organizado, de uma parceria para o combate às facções criminosas como o PCC, Comando Vermelho, enfim, então isso poderia dar mais musculatura ao discurso de Lula em relação à segurança pública, porque Lula diz, olha, a gente precisa agir sufocando as questões financeiras do crime organizado e não matando gente ao subir o morro e estirar um monte de gente no chão. Esse é o discurso do presidente Lula. E ter isso, um anúncio eventualmente anunciado, né, alguma parceria anunciada após esse encontro, com uma foto ao lado de Donald Trump, eles calculam que isso é de um valor eleitoral inestimável, Yuri Pita, ainda mais nesse momento, né? Nesse momento que Lula precisa fazer realmente, dar uma volta por cima, digamos assim, porque ele não tem conseguido melhorar nas pesquisas, né? Exato, a gente relembra e traz, né, esta informação. Ano eleitoral, o saldo de aprovação do governo segue sendo negativo desde o início do ano, atingiu o seu pior momento em março e segue assim em abril. A ver agora, se em maio, com essas medidas que estão sendo tomadas, há alguma mexida nesse ponteiro ou se não. Ou se o governo segue aí no que a gente chama de cheque especial da imagem do governo.